Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando nesta manhã um dos versículos. Eu gosto de tantos versículos, a palavra de Deus é maravilhosa, hein? Mas tem alguns versículos que Deus fala com a gente de uma forma muito especial. É verdade ou não é? Eu sei que cada um de nós temos alguns pedacinhos da Bíblia aonde você teve uma revelação muito especial da parte de Deus. E esse versículo que nós vamos estar compartilhando nesta manhã é um dos primeiros versículos que eu aprendi, que eu decorei. Eu carrego esse versículo comigo já fazem uns 30 anos, mais ou menos, mais de 30 anos. E esse versículo tem sido coluna na minha vida, ele tem me ajudado tanto, né, a poder ter entendimento da parte de Deus. Ô Marisa, tudo bem? Obrigado pelo house. Aleluia, glória a Deus, Marisa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Você pode acompanhar a leitura também na tradução que está no telão. Diz assim: alegrem-se ou alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverante nas orações. Vamos ler todos juntos nessa tradução que está aqui da NVI. Vamos lá, 1, 2, 3, bem bonito. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Mais uma vez, para você gravar bem esse versículo, Romanos 12, 12, vamos lá. Lindo, lindo, lindo esse versículo. Esse versículo, na verdade, ele tem dois conselhos do apóstolo Paulo. E ele tem um segredo que Paulo nos revela para termos o sucesso. Mas antes de entrarmos no versículo, eu quero pensar um pouquinho com você. E eu quero te incentivar. O tema da minha palavra nesta manhã é os 3 conselhos de Paulo. Eu quero te incentivar muito a ler o livro de Romanos. O livro de Romanos é considerado, por muitos teólogos, assim, é unânime entre os teólogos, que é uma revelação da parte de Deus, assim, algo tremendo. Romano é a mais influente de todas as epístolas paulinas. É considerada a primeira grande obra teológica cristã. Quando você começa a ler o livro de Romanos, você fica maravilhado com tudo aquilo que Deus vai revelando à sua vida. O livro de Romanos é um livro muito prático das coisas do dia a dia. E Paulo ele vai trazendo numa linguagem muito simples, mas muito profunda, aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu quero te incentivar muito a não ler somente uma vez o livro de Romanos, mas a poder ler várias vezes e ir marcando. A minha Bíblia é toda marcada, de palavras, versículos, a forma como Deus vai falando. Esse livro ele é tão impactante, a exposição doutrinária, o seu significado, as suas implicações, a doutrina da cruz de Cristo. Ele exerceu e exerce até hoje influência sobre muitas pessoas. Tem um grande teólogo chamado Agostinho. Então você que já estudou teologia, você sabe do que eu estou falando. Agostinho, um grande teólogo, um homem que escreveu assim coisas tremendas que abençoaram tanto as nossas vidas. E lendo um pouquinho da biografia de Agostinho, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, nós estávamos na faculdade, e aí estudando um pouquinho sobre a vida de Agostinho, algo me chamou muito a atenção, e essa semana eu fui de novo, dar uma olhada naquele material, e fui tremendamente abençoado. Agostinho estava escravizado pelo pecado. Ele estava se sentindo acusado na sua consciência, quando ele ouviu uma voz falando na sua mente, em latim dizendo toli legi, ou seja, abre e lê. E rapidamente ele levantou-se e abriu a sua Bíblia de uma forma muito natural no livro de Romanos. E ele abriu no capítulo 13, verso 13 e verso 14, que diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário,
nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Desta forma, Agostinho foi tremendamente abençoado e ele se converteu. E a partir daquele momento, ele se tornou quem ele se tornou e tem abençoado a vida de tantas pessoas. Queridos, nós vivemos num mundo onde o Evangelho tem sido pregado, não de uma forma pura e verdadeira, como ele está dentro da palavra de Deus. Nós sabemos disso. Mas nós também temos lugares, homens e mulheres, que têm se comprometido em falar desta palavra na íntegra, de uma forma verdadeira, sem fugir daquilo que é a essência, daquilo que o Senhor deixou de uma forma muito clara para as nossas vidas. Amém, amados? Então, nós queremos hoje, meditando, nesse texto tão lindo, e quando você pega o capítulo 12, até você chegar no verso 12, você vai encontrar algumas coisas muito interessantes. Eu estou te falando isso para te aguçar um pouquinho, para que depois você possa meditar na sua casa. Paulo, no capítulo 12, ele começa dando instruções práticas de como viver a vida cristã. Ele começa a falar do amor não fingido, ele vai falando de detestar o mal e apegar-se ao bem. Ele fala de amar uns aos outros, de sermos humildes. Ele fala de preferirmos honrar um ao outro, de não sermos negligentes no zelo pelas coisas de Deus, de sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas quando ele chega no verso 12, ele nos orienta sobre como vencer os momentos difíceis, que certamente chegarão sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar e aprender junto com você nesta manhã. No primeiro domingo que eu tive a oportunidade de ministrar aqui nesta casa, eu pude estar repartindo uma palavra com vocês do de repente de Deus, quando as tempestades vêm sobre a nossa vida. Depois, no outro domingo passado, no culto à noite, o Eric pregou de manhã, foi uma bênção, mas no culto à noite, nós estávamos meditando sobre vida abundante, sobre como podemos ter uma vida abundante no reino de Deus. E eu quero continuar pensando essas questões do dia a dia, e que não tem como fugir delas, de como nós podemos vencer, e de como nós podemos ser fortalecidos no Senhor, em meio às adversidades do dia a dia, e também firmados naquilo que o Senhor já tem prometido para mim e para você, porque tem promessa de Deus sobre a sua vida, com certeza, amém, amados? Com certeza tem. Então eu quero começar com a primeira parte do versículo 12 de Romanos, que diz assim: alegrai-vos na esperança. Fala assim: alegrai-vos na esperança. O salmista fala no Salmo 62, verso de número 5: ó minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter esperança dentro do nosso coração. Queridos, ateus não têm esperança, agnósticos não têm esperança, materialistas não têm esperança, mas nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos esperança dentro do nosso coração. Nós temos esperança que as coisas vão melhorar, nós temos esperança que algo sobrenatural vai acontecer dentro da nossa casa. Nós precisamos ter essa esperança dentro do nosso coração, por isso que nós precisamos nos alegrar nessa esperança. Nós precisamos buscar esta alegria, e é isso que Paulo está falando: alegrai-vos na esperança. O que é esperança? A esperança é a certeza da intervenção de Deus, é a convicção de que Deus é soberano e de que todas as coisas estão sob o seu absoluto controle, e todas as suas permissões e vontades são e concorrem para o meu bem, ou seja, tudo o que acontece vai concorrer para que lá na frente eu seja abençoado. Eu posso não estar entendendo agora, mas lá na frente eu vou entender e eu vou ser abençoado. Então a esperança vai trazer esse fortalecimento, a esperança vai gerar esta fé, a esperança vai trazer alegria. Fé e esperança caminham juntos. A esperança que temos, ela é firmada em dois pilares. Primeiro é as promessas de Deus, queridos. Por isso que eu perguntei: tem promessa de Deus sobre a sua vida? Tem ou não? Se tem promessa de Deus, tem esperança, que essas promessas vão se cumprir.
Sabe, se tem promessas de Deus, tem esperança, meu irmão. Então você precisa se alegrar nessa esperança. As promessas de Deus falam que Ele estaria conosco em todos os momentos. É verdade ou não é? Olha só o que o salmista fala no salmo tão conhecido, Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fala assim, nada me faltará. Se o Senhor... Põe na outra tradução para nós, põe na A, faz favor. Isso, ela fica um pouquinho, isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2, vamos ler o Salmo 23. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que o salmista está falando isso? Porque talvez as águas que você está navegando nesse momento, elas estão um pouquinho turbulentas. Talvez o seu barquinho está chacoalhando um pouquinho. Pastor, o meu está quase virando. Mas tem esperança. O salmista fala. Ele diz, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Fala assim, Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 5, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Queridos, isso aqui é esperança. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir, vão estar do seu lado, vão estar te ajudando. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, esse salmo é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada... O Senhor é o meu pastor e nada... Precisamos ter essa esperança. Se Ele é o seu pastor, você tem confiado nele, Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar a sua vida, e você precisa se alegrar nessa esperança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Quem aqui já esteve numa UTI de hospital, como o pastor Lourenço? Quem mais fora o pastor Lourenço passou por essa? Levante a mão, bem alto, olha só. É vale da sombra e da morte, não é, Damares? A Damares trabalha em hospital, ela sabe disso. Né? É vale da sombra e da morte. É ou não é, Lourenço? Conversando com algumas pessoas que já estiveram dentro da UTI, diz que é uma opressão, porque pessoas que estão morrendo ali, é uma opressão muito grande. Mas, na sua mente, às vezes você não consegue falar, mas na sua mente você começa a declarar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Fala, Damares. Vem aqui, Damares, vem aqui. Quem andou pelo vale da sombra da morte sempre tem muito para nos ensinar, é verdade ou não é? Porque às vezes a gente reclama de coisas, queridos, mas a gente não passou pelo vale ainda. Pastor, eu não só fui paciente, trabalhei lá e trabalho, como eu fui paciente. Mas eu nunca vi, né, a presença de Deus tão grande como na UTI. Ele está realmente presente. Né, o pastor Lourenço foi me visitar quando eu estive na UTI. E eu já trabalhei muito tempo na UTI. Muitas vezes eu via no próprio refletor da luz da UTI, né, o inferno tentando roubar as vidas. Mas na minha vida, assim, foi tremendo. Lá o Senhor pôde se revelar a mim, falar comigo e mostrar essa igreja aqui. Lá Ele me levou a ver esta igreja, e aqui um túnel, onde passavam gente, que nós precisávamos salvar. Amém. No vale da sombra da morte tem revelação. Porque se tivermos, obrigado, Damares, se tivermos esperança dentro do nosso coração, se nós nos alegrarmos nessa esperança, mesmo nos momentos difíceis, a gente sabe, não estou sozinho, Ele está comigo. Ele está comigo. Isso começa a gerar uma alegria dentro do coração. Olha só Hebreus capítulo 13, verso de número 5. O que o Senhor fala, não te deixarei, nem te desampararei. Finalzinho do versículo. Vamos ler desde o começo. Conservem-lhes livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele não te abandona, meu irmão. Ele não te abandona, Ele está do seu lado.
Ele está aí do seu lado. Você precisa ter esta alegria dentro do coração. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Alegrai-vos na esperança. E o segundo pilar, que é a fidelidade de Deus, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não apenas prometeu, mas a própria história do povo de Israel, da igreja, dos homens e das mulheres de Deus, confirmam tudo aquilo que Deus faz quando Ele fala algo. Josué 25, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Se Deus tem prometido algo a você, se Ele tem trazido uma revelação sobre a sua vida, daquilo que vai acontecer dentro da sua casa, daquilo que Ele vai fazer no meio da sua família, meu irmão, minha irmã, comece a se alegrar nessa esperança. Comece a se alegrar, porque Ele vai cumprir. Aquele que tem prometido vai cumprir. Salmos 46, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Mas pastor, se alegrar na esperança, pastor, mas como, pastor? Está difícil, as coisas estão complicadas. Eu quero te falar de algumas coisas, e à medida que eu for falando, você vai entender por que você tem que ter essa alegria dentro do seu coração. Primeiro, quem serve ao Senhor, quem ama o Senhor, quem tem Jesus no coração não morre. Acho que você não entendeu. Quem serve ao Senhor, quem tem Jesus no coração não morre. É como assim, pastor? Eu já fui em alguns velórios. Eu não estou falando dessa morte. Eu estou falando de uma outra coisa linda que vai acontecer, que é a ressurreição dos justos e dos injustos. Todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Com uma diferença. Uns para uma vida eterna ao lado de Cristo. E outros para o juízo eterno. Mas você tem Jesus dentro do seu coração, você tem que ter alegria nessa esperança. Que quando os seus dias findarem e acabarem aqui, você vai estar descansando, mas vai chegar um dia onde você vai ressuscitar. Pastor, onde está isso? Está na Bíblia, meu irmão. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Sabemos que o nosso corpo abatido um dia será levado à sepultura. Disse o apóstolo Paulo, dia após dia morro, ou seja, cada dia que passa a gente está mais perto de chegar a nossa hora, não tem como fugir. Mas isso não pode trazer tristeza no seu coração. Meu Deus, vai morrer, vai acabar tudo. Não vai acabar nada, vai começar algo maravilhoso na sua vida quando você for ressuscitado em Cristo Jesus. Aleluias! Quando nós começamos a entender estas coisas, começa a mudar a nossa forma de olhar para a vida. Precisamos cuidar bem esse tempo que a gente está aqui, é claro que a gente precisa cuidar. Mas o mais importante de tudo, meu irmão, você pode não ter o melhor carro na face dessa terra, você pode não ter a melhor casa, você não pode, de repente você não vai ter as melhores roupas de grife, mas se você tem Jesus dentro do seu coração, você tem a certeza que um dia você vai ressuscitar e você vai estar com Ele, aleluias, e isso vai trazer alegria no seu coração. Eu não estou falando de conformismo. Não, mas o pastor falou, então nem vou batalhar muito pelas coisas. Deixa do jeito que está. Não estou falando disso. Eu estou falando que às vezes algumas coisas não vão dando muito certo, da forma que a gente pensa, e a gente vai desanimando da vida. Você não pode desanimar. Você tem que gerar essa esperança. Um dia você vai ressuscitar com Cristo. Paulo tinha essa esperança na ressurreição. E ele se regozijava nessa esperança. Olha só o que ele fala em Filipenses 3, 21. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando você ressuscitar com Cristo, é o novo corpo, meu irmão, é um corpo glorioso. Não é essa carcaça aí que dói aqui, dói ali, e está incomodando aqui, incomoda ali, não. É um corpo glorificado. Fala assim, um corpo glorificado. Gente, que coisa linda.
Nós precisamos ter esta alegria. Olha só Jó, em meio a toda a dificuldade que ele estava passando, o que ele diz no capítulo 19, verso 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O que ele está falando? Hoje a minha situação está difícil. Estou cheio de feridas. Está complicado, estou com muita dor. Mas um dia eu ressuscitarei. E eu terei um novo corpo. E eu não terei mais essas dificuldades. Nós precisamos ler a palavra de Deus. E essas coisas vão gerando alegria dentro do nosso coração. Nós também podemos nos alegrar na esperança da ressurreição. Nós temos a esperança de que um dia o Senhor nos levantará do pó e nos ressuscitará, se tivermos que passar pela morte. Porque Ele pode voltar antes e buscar a sua igreja. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, se formos antes, e a fila é grande, e nós estamos na fila, a gente só não sabe o lugar que a gente está. Mas que a gente está na fila, está. E não adianta você querer passar a sua senha para outro, não tem jeito não. Quando chegar a sua vez, chegou. Porque tem gente que quer passar a vez, não, eu vou ficar para a semente, vai nada. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o natural é que a gente retorne ao pó. O corpo físico vai retornar ao pó, mas depois será ressuscitado. Aleluias! É o que a palavra nos ensina. Nós precisamos nos alegrar nestas coisas. Tá? Então, se alegrar com a ressurreição. Segundo, nós devemos nos alegrar na esperança da volta de Jesus, meu irmão. Os apóstolos já falavam sobre isso. Eles já esperavam a volta do Senhor. Ah, pastor, faz tanto tempo ele não veio. Será que ele vem? Ele vem. Não sei se nós vamos estar aqui, mas que ele vem, ele vem. A palavra de Deus deixa isso de uma forma muito clara. Nós precisamos ter essa esperança dentro de nós. Precisamos ter essa convicção dentro de nós. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Agora olha só, Mateus capítulo 24, verso de número 27. Põe no verso 27 para nós, querido. Volta um pouquinho. Mateus 24, verso 27. Isso. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai lá para o próximo. Vai para o outro, esse aqui é feio. Verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Se Jesus voltasse hoje, você ia subir com ele ou não? Nossa, teve gente que não abriu a boca. Meu Deus. Se Jesus voltasse hoje, se as trombetas soassem agora, você seria arrebatado com a igreja? Ou você queria ficar aqui para fortalecer um pouco mais a sua fé na grande tribulação? Por isso, precisamos ter esta alegria na esperança. Jesus vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Nós não podemos ficar alheios a estas coisas. Porque às vezes a gente acha que isso é utopia. Não é. É realidade, está dentro da palavra de Deus. Nós precisamos viver cada dia como se fosse o último dia. Viver cada dia da melhor forma possível. Às vezes a gente dá uma pisada na bola, às vezes entristece o coração de um, entristece, né, o coração do outro. Queridos, precisamos consertar o mais rápido possível, porque a gente não sabe. Vai que o Senhor nos chama naquele dia, ou vai que Ele volta para buscar a sua igreja, bem naquele dia que você está de mal com a sua esposa, com o seu esposo. Que você está de bico virado com a sogra. Você está falando mal do seu pastor. Que está a coisa ruim no meio dos seus familiares. Mas precisamos ter essa alegria dentro de nós. Ele vai vir buscar a sua igreja e eu preciso me alegrar nessa esperança. Saber que a qualquer momento algo sobrenatural pode acontecer.
Este será o maior acontecimento da história. E qual deveria ser a nossa atitude diante desta gloriosa esperança? Olha só o que Isaías fala, capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Alegria, alegria. Por que nós devemos ter alegria na esperança? Primeiro, por conta da ressurreição. Depois, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Terceiro, queridos, porque nós temos certeza da vida eterna ao lado de Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha quem crê em Jesus, quem tem Jesus dentro do seu coração, quem professa o nome de Jesus, tem acesso à vida eterna, tem acesso à eternidade. Amados, essas coisas precisam gerar alegria dentro do nosso coração. Eu sei que eu vou ressuscitar. Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Ah, mas se eu não morrer, Jesus voltar e buscar a sua igreja, eu vou junto. E eu tenho acesso à eternidade, ao lado de Cristo Jesus. Gente, era para você viver sorrindo. Era para você viver com um sorriso estampado na sua face. Não com essa cara de desanimado e desacorçoado que às vezes nós ficamos. Meu Deus, é só tribulação, é só luta, é só dificuldade. Não, eu tenho alegria na esperança que as coisas vão melhorar. Porque o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia! Tito 1:2, na esperança da vida eterna que o Senhor Deus não pode mentir. Ele prometeu antes dos tempos eternos. É promessa dele. É promessa dele. Todos nós apreciamos viver. E é tão interessante que a ciência, ela tem melhorado a cada dia. E com a melhora da tecnologia, tantos remédios, tantos estudos, algumas doenças, com tratamento bem eficaz, cuidando de algumas coisas, até pode prolongar alguns anos. Até pode prolongar. Com permissão de Deus, é claro. Mas, queridos, nós não podemos depositar a nossa confiança nestas coisas. Nós precisamos nos regozijar na esperança da vida eterna. Sabe, alguns anos a mais na face dessa terra não farão diferença, mas uma eternidade ao lado de Jesus vai fazer uma grande diferença. Com certeza, vai fazer uma grande diferença. João 5:24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, saiu da morte e agora entrou na vida. Isso precisa trazer alegria no seu coração. Alegrai-vos na esperança. Confie em Deus. Há esperança para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem esperança para você. Se alegre nessa esperança. Jeremias 31:17 diz assim: há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Você crê nisso? Fala assim, tem esperança para o meu futuro. Queridos, tem esperança para o seu futuro, tem esperança para o seu casamento, tem esperança para as suas finanças, tem esperança para a sua família, tem esperança para os seus filhos, tem esperança para esta igreja, tem esperança para aqueles que buscam ao Senhor. Tem esperança, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus? Tem esperança, queridos. O Senhor é muito claro, há esperança quanto ao teu futuro, diz ao Senhor. Queridos, nós precisamos nos alegrar nessa esperança. Ai, pastor, as coisas estão tão difíceis, mas quando eu olho para a palavra de Deus, isso gera esperança dentro do meu coração e a alegria brota. Salmos 71:5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Números 23:19, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
a esperança para o seu futuro. A esperança. Quando eu começo a pensar nessas coisas, isso me dá ânimo, isso fortalece, isso abre a minha mente para tantas coisas. Quando eu leio um versículo como esse de Jeremias 31, e quando as coisas não estão muito boas à minha volta, e de repente elas podem não estar muito boas à sua volta, você precisa falar em voz bem alta para que o diabo escute mesmo. Diga assim, bem alto, né? Você fala para ele, diz assim, ó, tem esperança no meu futuro. A palavra de Deus fala que tem esperança para o meu futuro. Então sai daqui, Satanás, para de buzinar coisas ruins no meu ouvido, porque há esperança no meu futuro. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou liberto, a cruz, ela me garante a vitória, o sangue de Jesus me garante a vitória. Tem esperança para o meu futuro, a coisa não está muito boa agora, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Comece a tomar posse, comece a declarar a palavra de Deus, tem esperança, alegrai-vos na esperança. Tem esperança para a sua célula, tem esperança para o seu ministério, tem esperança para esta igreja. Fala assim, graças a Deus. Sabe por que tem esperança? Porque a palavra de Deus diz, alegrai-vos na esperança. Todos nós passamos por tempos ruins, por tempos de prova. Mas quando nós nos alegramos na esperança, é diferente você passar pela prova, tendo esperança dentro do seu coração que as coisas vão melhorar, que você passar por uma prova e não ter essa esperança. A Damares falou, ela estava lá na UTI, mas a presença de Deus estava com ela no lugar de morte. E se a presença de Deus estava com ela, e ela falando com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo ministrando no coração dela, a esperança para você. Você pode sair daqui, como também pode não sair. Se não sair, a coisa está boa também. Se sair, também está bom, é o que Paulo fala. Aqui está bom, eu tenho muita coisa para fazer, mas melhor seria se eu já estivesse lá com ele. Mas eu sei que eu tenho muita coisa. Então, Damares, Deus ainda tinha um propósito e tem um propósito na sua vida. Pastor Lourenço da mesma forma, e vocês que passaram pelo vale da sombra e da morte. Por isso que vocês estão aqui. Agora, queridos, que a gente não precise passar por uma situação dessa, muitas vezes, para ter uma experiência da presença de Deus. Deus quer se revelar a nós em todos os momentos, em todos os instantes. Nós precisamos ter essa esperança que Ele quer falar conosco todos os dias, gerar esta alegria no coração. O Senhor hoje quer me instruir nesse dia, o que eu vou fazer, como eu vou lidar com esta situação. Alegrai-vos na esperança. Repete comigo, alegrai-vos na esperança. Você tem esperança dentro do seu coração? Então você precisa ser um homem e uma mulher alegre. Deixa essa cara carrancuda de lado. Parece que chupou um limão. Deixa de lado. E comece a sorrir mais e a se alegrar nas promessas de Deus. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de andar sorrindo por aí. Então talvez você é igual eu. Mas eu tenho uma alegria dentro do meu coração. E eu tenho me esforçado. Queridos, nós precisamos ter essa alegria dentro do nosso coração. Você consegue identificar uma pessoa alegre, que tem essa alegria no coração? Ela até pode não estar sorrindo, mas quando você vai conversar com ela, a conversa é diferente, não é, irmãos? É diferente, porque essa pessoa começa a falar assim, com muita convicção daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque tem esperança dentro do coração. Meu Deus, eu preciso ir para o segundo. Depois da alegria, alegrai-vos na esperança. Agora o segundo conselho de Paulo. Então o primeiro conselho de Paulo, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Eu quero que você saia daqui com isso assim, incrustado dentro da sua mente. Segundo conselho de Paulo, sede paciente nas tribulações. Eita Deus, aqui o negócio pega. Segundo conselho de Paulo, sede paciente nas ou na tribulação. Porque às vezes é nas, né? Às vezes não é só uma. Né? Porque às vezes tem horas que acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com você ou não?
Tem horas que não é só uma coisa, é um monte de coisa ao mesmo tempo. A palavra paciente quer dizer não desistir, aguentar firme, resistir com coragem. Tribulação é pressão, aflição. É quando a atmosfera fica densa, pesada. Quando você sente um negócio ruim, parece que tudo escureceu à sua volta. Isso é tribulação. Fica claro que ser paciente na tribulação não é ficar de braços cruzados também. Ah, pastor, ele fala que tem que ser paciente. Então, eu vou ficar na minha, bem tranquilo. Não, você tem que fazer a sua parte. Tem que orar, tem que buscar Deus, tem que fazer o que precisa ser feito. Mas o que Paulo está nos dizendo? Que embora nós tenhamos alegria, nós também temos momentos de tribulação. Por isso que ele começa falando, alegrai-vos na esperança. Sede paciente nas tribulações. Olha só 1 Pedro 4, 12. Amados, 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. São versículos muito lindos de você ler. Mas quando você está passando por eles, mas não tem como fugir destas coisas. Olha só o mesmo texto de Pedro, agora capítulo 5, verso 9 e 10. Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e vos fortalecerá. A tribulação vem com um propósito na nossa vida, para que nós possamos sair fortes, firmados, possamos sair pessoas maduras. É por isso que nós passamos por algumas tribulações, por algumas adversidades, para que nós possamos crescer como pessoas. Agora, uma das grandes questões na hora da prova, essa questão da paciência. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aqui a coisa pega. Aqui a gente não entende algumas coisas, por isso que ele fala, sede paciente nas tribulações. Porque se não formos pacientes, sabendo que aquele tempo vai passar, mas ele pode demorar um pouco no nosso tempo. Mas Deus tem um tempo determinado, para que aquilo aconteça na sua vida. Se nós não tivermos esse entendimento, vamos ficar ansiosos na tribulação. E se a ansiedade vier na hora da tribulação, aí vai virar uma tribulação mesmo. Aí a coisa vai ficar muito complicada. Agora, lutar contra a ansiedade, isso é um outro assunto para uma outra oportunidade. É um grande desafio dentro do nosso coração. Precisamos ser pacientes. Paciência na tribulação é evidência de amor. Como assim, pastor? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, que o amor é paciente. Se você ama Deus, você ama o reino de Deus, mesmo nos momentos de tribulação, você vai entender que esse amor que você tem a Deus, esse coração voltado a agradar ao Senhor, vai te ajudar a ter paciência, porque o amor é paciente. O amor é paciente. Você que tem criança pequena, você começa a ensinar a criança a ir ao banheiro, a pedir quando ela quer fazer xixi ou quando ela quer fazer o outro servicinho. Você começa a ensinar a criança. A criança aprende de um dia para o outro? Sim ou não? Não. É um processo de aprendizado. Então você precisa ter paciência nesse processo. Alguns pais, não entendendo isso, começam a corrigir os filhos antes da hora, porque fez xixi na calça ou porque não pediu. A criança ainda está num processo. E essa correção às vezes vai causar alguns traumas na vida da criança, porque ela ainda não tem o pleno entendimento. E aí vem alguns conselhos dos mais antigos. Não, se bater com a calça molhada, aprende de xixi. Pega a calça molhada, dá uma surra que vai aprender. Gente, meu Deus, cada coisa que a gente escuta por aí. Se esfregar na cara. Já escutei. Aprende, sabe?
É um processo normal de paciência. É um processo normal de paciência. Casais, precisa ter paciência um com o outro ou não? Meu Deus. É só Jesus na causa. Mas tem que ter paciência um com o outro. O seu esposo, pelo menos até hoje eu não conheci ninguém, mas de repente pode até ter, mas ele nunca vai ser tudo aquilo que a esposa quer que ele seja. Nunca vai ser pleno, 100% pleno. E da mesma forma a esposa. Agora, se dentro do casamento não tiver essa paciência, vai virar uma tribulação, vai virar uma guerra constante. É verdade ou não é? E às vezes o casamento está passando por alguns ajustes, está passando por alguma prova. Se não tiver paciência, não buscar Deus, não buscar bons conselhos, não se humilhar diante de Deus, aquilo vai ficar uma tribulação das grandes mesmo. Paciência. Paciência. Sede paciente na tribulação. Lidar com pessoas, tem que ter paciência ou não? Você que trabalha com gente, tem que ter muita paciência. Porque as pessoas, naturalmente, elas já são atribuladas. Naturalmente, elas já são atribuladas. Eu estava esses dias no banco, fui renovar o meu cadastro lá, que veio um e-mail que precisava passar no banco para renovar o cadastro. Eu estou lá no banco, estou lá com o gerente, vendo os dados lá e tal. Daqui a pouco, uma confusão na fila. E eu olhei para trás, mas pensa num rolo por conta de nada. Uma tribulação. E aí todo mundo foi contra aquela mulher, porque ela estava bem atribulada mesmo. Ela arrumou uma confusão por conta de nada. E aí um dos rapazes falou, minha senhora, a senhora se acalme, a fila já vai andar, já tudo vai... Não estou falando com você, se eu estivesse falando com um porco, eu batia lata. Bem assim. E eu escutando aquilo, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não estou nessa fila. Como você reagiria se fosse com você? Você ia ter paciência? Ou você, peraí, você me chamou de porco? Você está pensando o quê? E aí ia começar a bater boca. Gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer à nossa volta. Nunca sabe. E aí eu perguntei para o gerente, falei, meu Deus, acontece sempre isso por aqui. Ele falou, essa aí é a terceira vez já. Toda vez que vem aqui, a coisa fica complicada aqui. E a gente não pode fazer nada. Tem que ter paciência que logo ela vai embora. Paciência na tribulação. Queridos, o que Paulo está falando? Se você tiver esse entendimento, isso vai te ajudar muito. Vai te livrar de muita confusão dentro da sua casa, à sua volta. Vai te ajudar a passar nos momentos difíceis. Porque a tribulação ela vem, mas precisamos ter esta paciência direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos analisar novamente a vida de Jó. Jó amava tanto a Deus, que mesmo na mais dura provação, ele revelou a mais extraordinária paciência. Pensa no homem paciente, era Jó. Olha só o que Jó fala. Quando Jó contemplou toda aquela devastação que tinha acontecido à sua volta, perdendo seus bens, perdendo seus filhos, enfermidade, toda aquela coisa ruim que estava acontecendo à sua volta, ele diz assim, Jó capítulo 1, verso 20 e 21. Nu, eu saí do ventre da minha mãe. Nu, eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, que homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aconteceu tudo isso. Foi Deus que deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. E se fosse comigo, com você? Deus, aonde o Senhor estava quando os amalequitas foram lá? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Deus, que parece que eu estou sozinho, o Senhor não me ouve. Ou murmurando, questionando para as pessoas que estão à sua volta. Eu estou numa batalha espiritual, o diabo está furioso. Olha, ele tem investido contra a minha vida. Eu não sei o que eu faço. Olha só a resposta de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? É paciência na tribulação. É entender. Estão acontecendo coisas que estão fugindo do meu controle. Eu não sei como agir nessa situação, mas eu sei de uma coisa. Eu estou debaixo da bênção de Deus. E Ele vai me ajudar. Se aconteceu, é por permissão dEle. Mas Ele vai me fortalecer.
E eu quero aprender a ter paciência nesse tempo. E foi um tempo muito difícil na vida de Jó. Paciência na tribulação é evidência de um ideal. Quando você sabe o que você quer e aonde você quer chegar, você aprende a ter paciência na tribulação. Como assim, pastor? Vamos lá para Hebreus capítulo 11, verso 24, verso 25. Hebreus capítulo 11, verso 24, verso 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Veja só, Moisés tinha um ideal. Ele se recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou toda a regalia que ele tinha no Egito, porque ele tinha um ideal. Ele sabia o que ele queria. E ele passou por uma grande tribulação na sua vida. Até o final, na verdade, mesmo conduzindo o povo no deserto, Moisés foi muito atribulado por aquele povo. Mas ele tinha uma paciência dentro dele, que talvez você vai falar assim, né? Você que lê um pouco mais a Bíblia, estuda um pouquinho mais. Pastor, mas teve um momento lá que ele não fez bem o que Deus mandou ele fazer e aquilo custou muito caro. Custou mesmo. Isso só nos mostra que você pode caminhar bem durante muito tempo. Mas quando você perde a paciência, você perde a bênção. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele não pôde entrar na terra prometida, porque um momento da vida dele ele perdeu a paciência. A tribulação estava muito forte. Ele tinha agido tão bem, mas no momento ele perdeu a paciência. A minha pergunta, você já perdeu a paciência? Sim, bem sincero, nós estamos na casa de Deus, não pode mentir, se mentir vai cair duro agora. Meu Deus. Quem já perdeu a paciência, levante a mão aí. Oh, quanto companheiro e companheira. Fica a mão erguida, fica a mão erguida. Dá uma olhadinha do lado aí, você não está sozinho nessa luta. Ó. Gente, não é fácil. Não é fácil. Perde a paciência dentro de casa, perde a paciência no trabalho, perde a paciência lá na célula, perde a paciência na igreja, às vezes perde a paciência na hora do culto, às vezes perde a paciência quando entra no estacionamento. Já perdeu a paciência ali, quando entrou no estacionamento. Às vezes perde a paciência quando entra aqui dentro do templo, sentaram no seu lugar. Meu Deus, eu acho que o culto vai ser pesado hoje, já começou assim, já sentar no meu lugar. Porque tem gente que é assim, se senta na cadeira, meu Deus do céu. Está o seu nome aí na cadeira ou não? Está o seu nome? Se não está o seu nome, irmão, se não está o seu nome, você não pode arrumar confusão se alguém sentar nessa cadeira que você sempre senta. É um filho de Deus, é uma filha de Deus. Mas tem gente que já, hoje o dia vai ser pesado. Quando eu cheguei no estacionamento, o irmão já me fechou. O outro nem me cumprimentou. Chego dentro para assistir o culto, sentar na minha cadeira. Pastor que vai pregar, o pastor Osni, não gosto muito dele. Hoje vai estar difícil o negócio. É só pela graça. Mas tenha paciência até o final que Deus vai falar contigo. Gente, não é fácil ter paciência na tribulação. Não é fácil ter paciência com os pastores. E para nós também não é fácil ter paciência com vocês, preciso confessar. Mas precisamos, queridos, precisamos ter paciência um com o outro. Fala para a pessoa que está lá, eu quero ter paciência com você. E aí já fala assim, que Deus me ajude. Ai, ai, ai. O pessoal do louvor pode ir subindo, eu quero ir para o último tópico. Só quero falar algo aqui. Paciência na tribulação é evidência de vitória, amém? Paciência na tribulação é evidência de vitória. Com certeza você vai vencer. Vamos para a última fala de Paulo dentro do versículo 12. Vamos lá, recapitulando. Alegrai-vos na... Sede pacientes na... E a última parte, você lembra? Perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. Que é o que, na verdade, vai ajudar e vai sustentar tudo isso. Oração
intimidade com Deus, compromisso com Deus. Nós vamos estar iniciando os 21 dias de jejum e oração. E esse tempo de jejum e oração, você que é membro dessa casa, você não está convidado a participar, você está convocado a participar. Amém, queridos? É convocado, como corpo de Cristo neste lugar. Talvez alguma restrição de saúde, com algumas coisas. Como que vai ser esse jejum? Basicamente ele vai ser assim, vai começar no dia 19 de fevereiro, vai até 11 de março. Nós devemos ter reuniões, talvez a gente mude alguma coisinha, a gente ainda está trabalhando na estrutura, mas basicamente vai ser assim. Segunda, terça e quinta aqui na igreja, das 20 às 21. Uma reunião de 1 hora, mas pegada mesmo. Buscando a Deus, orando, estando na presença de Deus. Na quarta-feira, dentro das nossas células, de uma forma normal, vai estar sendo conduzido. Sexta-feira, vamos para o monte. Na última sexta-feira do jejum, nós queremos ir todos para a nossa chácara, fazer um vigilhão lá na chácara. Vai ser um grande mover do Espírito Santo de Deus naquele lugar. 21 dias, sem TV. 21 dias, você vai tirar uma refeição. 21 dias, só tomando água. Deixa o cafezinho de lado, deixa o suquinho de lado, deixa o refrigerante de lado. É só na água. Ai, pastor, eu acho que eu vou morrer. Não vai, meu irmão, não vai. Vai te fazer bem, tá? Vai te fazer bem. Se você é igual eu, que não toma muita água, aí é um bom tempo para você tomar muita água. Gente, eu esqueço de tomar água. Se bobear, eu fico o dia sem tomar água. Eu sei que isso faz muito mal. Faz muito mal mesmo. Então, fala assim, é só na água. Aleluia. Tenha paciência, que 21 dias passa bem rápido. Quando você vê, já passou. Se quisermos ter essa esperança fortalecida, se quisermos nos fortalecer nos momentos difíceis, vamos precisar buscar a Deus em unidade. Por isso que Paulo termina falando, seja perseverante na oração. Quer ficar de pé diante das lutas? Quer permanecer firme e alegre, mesmo em meio a circunstâncias mais desfavoráveis? Então não negligencie a sua vida de oração. Ela é o segredo para você permanecer de pé. Meditação na palavra de Deus, busca constante da direção do Espírito Santo. Aliás, isso aqui é muito importante. A sua atitude, a maneira como você reage às lutas e tempestades da vida, evidenciarão como está a sua vida de oração. Sabia disso? A forma como você reage, como você lida com as adversidades, evidencia o quanto de intimidade que você tem com Deus. Porque se você tem intimidade com Deus, você tem esperança. Se você tem intimidade com Deus, a paciência está sendo forjada dentro de você. Se você tem intimidade com Deus, você está sendo renovado e fortalecido. Eu quero exemplificar isso de uma forma muito prática. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica. Esse homem, ele tem mais de 1000 invenções que ele patenteou. Era um homem extremamente inteligente. Mas até ele chegar naquela lâmpada que acendia e já não estourava e não queimava, ele teve centenas e centenas de tentativas. O pastor Vani ministrou no primeiro domingo de janeiro sobre vida de oração. E a vida de oração não é diferente. Você tem que continuar orando, buscando, mesmo que as coisas não estão acontecendo. Você tem que continuar perseverando. Você tem que continuar perseverando. Fala assim, continuar perseverando. Perseverando em buscar a Deus. Para você poder falar como o salmista fala no Salmo 121, verso 2 a 4. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Aleluias. Perseverança na oração é dependência total de Deus. Perseverança na oração traz a resposta desejada no tempo de Deus.
Perseverar na oração, sabe o que é? É orar, 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 pontinhos. Orar, orar e orar. Jesus não falou, ore somente no primeiro ano da sua conversão. Jesus não falou, ore somente na igreja. Mas Ele fala que nós precisamos perseverar na oração. Como igreja, precisamos buscar isso. Aquela parábola de Lucas 18, do 1 ao 8. O pastor Vani leu esta parábola quando ele estava ministrando sobre oração. Fala que em uma certa cidade havia um juiz que não temia nem a Deus e nem a homem algum. Cristo conta esta parábola falando daquela mulher que, mesmo sabendo que aquele juiz não tinha temor no coração, ela insistia dia após dia para que ele julgasse a causa dela. Até que, pela insistência daquela mulher, ele julgou a causa daquela mulher. Perseverar na oração é estar diante de Deus dia após dia, é apresentar a sua causa a Deus dia após dia, é falar com Deus, é adorar a Deus, é glorificar o nome de Deus. Perseverança na oração traz o fortalecimento da fé. Há uma relação muito estreita entre fé e oração. Quando nós oramos, a nossa fé se fortalece. Nada nem ninguém pode abalar um cristão que ora com perseverança. Nada abala alguém que tem intimidade com Deus. Mas se nós queremos ser fortalecidos, precisamos perseverar na oração. A perseverança na oração fortalece a nossa fé. Perseverança na oração traz vitória sobre o pecado. Perseverança na oração vai trazer vitória sobre as tentações. Marcos capítulo 32, verso 1. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar em oração significa perseverar na oração. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo continuou perseverando em oração e orava até por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele continuou orando e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele saiu-se triunfante em uma vitória esmagadora contra Satanás, porque a perseverança na oração traz vitória contra o pecado. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverante na oração. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Eu sei que o Espírito Santo tem ministrado sobre as nossas vidas, no nosso coração. Talvez você tenha lutado contra uma tristeza dentro do seu coração que não é normal. Uma tristeza que ela vem sem causa. Uma angústia que está aí dentro e você não sabe de onde veio. Você vem à igreja, você até tenta orar, tenta participar do culto, até se sente um pouquinho melhor, mas de repente esse negócio volta. Sabe o que você precisa? Você precisa ter a alegria do Espírito Santo dentro do seu coração. É alegria. Alegrai-vos na esperança. Talvez você está passando por uma prova difícil, dentro da sua casa, enfermidade, finanças, relacionamento, eu não sei. Mas o Senhor te diz nesta manhã: seja paciente, essa tribulação vai passar. E Ele termina falando, e para que nós possamos ter vitória como igreja, nós precisamos perseverar na oração. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora.
como igreja, orarmos e buscarmos ao Senhor. Buscarmos entendimento, buscarmos alegria, buscarmos a renovação da nossa mente. Buscarmos ao Senhor para que Ele alivie o fardo que está pesado. Eu quero te convidar agora a termos alguns minutos perseverando em oração diante de Deus e pedindo graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Os irmãos vão estar ministrando uma canção. Se você sentir desejo do seu coração, vir aqui à frente, pode vir. Se você quiser sair do seu lugar, mas eu quero te convidar agora a perseverar em oração diante de Deus. O que você está precisando? Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar em tudo que tu és? Abra sua boca, vai falando com Ele. O que você precisa nesta manhã? Ele quer ouvir a sua voz. E o que posso te dar? Oh! Tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti.